Graça e paz, Igreja do Avivamento. Amém? Boa noite a todos. Nessa hora eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo. Debaixo desse mesmo ambiente de graça, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Todos acharam? Quem achou, dá um glória a Deus. Aleluia. Esse mês nós estamos falando sobre fé, não é verdade? E fé é uma palavra tão pequena, mas tão complexa. E explicar sobre fé não é fácil. E eu fiquei assim, na hora que eu vi fé, eu falei, não, o que eu vou arrumar? Porque é um tema que parece ser tão simples, tão comum, mas na verdade é muito complexo. Tem muitas coisas para se falar. Mas fé, na verdade, nada mais é do que crer. Fé está diretamente ligada à sua crença. Amém? Então, nessa noite, o Senhor vai nos ensinar um pouco mais sobre fé, sobre a razão da nossa fé, o alvo da nossa fé, sobre o propósito da nossa fé. Amém? Então, deixe Deus falar com você nessa noite. Abra o seu coração. A palavra de Deus diz assim, em Hebreus capítulo 12, verso 1 em diante. Portanto, visto que nós também estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço. Repita comigo. Deixemos todo embaraço. E o pecado que tão de perto nos rodeia. E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando, diga com mais fé, olhando firmemente para Jesus. Autor e consumador da nossa fé, ao qual pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentando-se à direita do trono de Deus. Considerai aquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, nem desanimeis. Amém? Quantos creem nessa palavra? Glorifica o nome do Senhor mais uma vez, amém? Glória a Deus. Pode se assentar, fique à vontade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 12, verso 1. Eu choro muito com Deus quando eu vou pregar. Eu fico chorando mesmo, questionando Ele, perguntando a Ele como que Ele quer que eu fale, aquilo que Ele quer que eu fale. E eu sou insistente para que Ele me dê uma palavra. E eu sou muito enjoado, eu exijo dEle muitos detalhes, muitas coisas. Mas pela graça dEle, Ele tem me dado resposta nas minhas orações. A palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12, ela começa dizendo, portanto, e essa palavra, portanto, ela significa que está dando conclusão ao assunto anterior, ela está referindo aquilo que foi falado anteriormente, não é verdade? Então, quando a gente lê que, portanto, o autor do livro estava dizendo que aquilo que estava escrito no capítulo 11 estava sendo concluído aqui no capítulo 12. E a gente sabe que Hebreus, capítulo 11, é onde fala claramente sobre a fé, não é verdade? Hebreus capítulo 11, verso 1, a palavra de Deus diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção das coisas que nós não vemos, mas nós acreditamos. E ele vai descrever na galeria da fé. Em Hebreus capítulo 11 ele fala sobre os grandes homens da fé, é onde ele fala sobre todas essas pessoas que foram exemplos para nós na fé, e ele vai falando de toda a vida deles, daquilo que eles fizeram, das grandes obras desses homens, que pela fé eles derrubaram reinos, pela fé eles levantaram reinos, pela fé as mulheres viram seus maridos ressuscitarem, os seus filhos que estavam mortos ressuscitarem, pela fé eles fizeram grandes coisas, atravessaram o mar, conquistaram terras, derrubaram gigantes e todas as outras coisas mais. E ele conclui dizendo, ele fala que muitos, embora tendo vivido tudo isso, essas coisas grandes,
ainda assim, de alguma forma, eles não conseguiram ver a plenitude da promessa para a qual eles caminhavam. Porque Deus tinha um propósito ainda mais glorioso para cumprir através de nós. Então o autor começa dizendo, portanto, ou seja, tudo aquilo que esses homens fizeram tem um propósito. E esse propósito vai se cumprir em mim e em você. A palavra de Deus diz que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, que são esses homens e o próprio Jesus, que pela fé fizeram grandes coisas. Tem uma versão da Bíblia Mensagem que ela deixa um pouco mais claro esse texto. E ela fala para nós da seguinte maneira: percebam o que isso significa. Todos esses pioneiros iluminando o caminho, todos esses veteranos encorajando, significa que a melhor coisa a se fazer é continuar livre dos acessórios inúteis. Comece então a correr e nunca desistam. Nada de gorduras extras, nada de pecados parasitas. Mantenham os olhos em Jesus, que começou e terminou a corrida da qual participamos. Observem o que ele fez, porque ele jamais perdeu o alvo de vista. Amém? Então essa versão nos dá um entendimento mais claro de que o propósito de toda a vida daqueles homens era para que nós hoje pudéssemos estar encorajados na sua fé e prosseguirmos para o alvo que é Cristo, para aquilo que Deus preparou para nós. Eu não sei como que você está nessa noite, eu não sei como que é a sua fé, ou se você tem um entendimento real do que é ter fé. Mas nessa noite o Senhor quer que você venha verdadeiramente crer, mas não somente crer, mas crer naquilo que é para crer. Porque se você perguntar a qualquer pessoa aí fora, eles vão dizer para você, sim, eu tenho fé. Pergunte para qualquer um, por mais incrédulo que você ouviu dizer, ele vai dizer para você, eu tenho fé. Ninguém aceita ser chamado de uma pessoa sem fé. Na maioria das vezes as pessoas falam, não, eu tenho fé. Mas a fé não é simplesmente uma emoção, a fé não é simplesmente uma palavrinha, mas a fé ela vai corresponder nas nossas atitudes. É a crença que nós temos. E no que está baseada a sua crença nessa noite? Eu quero dizer uma coisa, a sua fé, ela vai servir de inspiração para as pessoas que estão aí fora. A sua família, ela está vendo você. Por isso o autor começa dizendo, há uma grande nuvem de testemunhas. Nós estamos sendo observados em todo o tempo. As pessoas estão olhando a sua conduta, a sua maneira de viver. As pessoas estão observando como você se comporta. E isso determina realmente para elas se você tem uma fé ou não. Sabe, quando você chega no seu ambiente de trabalho desanimado, entristecido, por causa das suas situações, do seu dia a dia, a maneira com que você reage a essa situação está mostrando para as pessoas se você é um homem de fé ou não. As pessoas fazem uma leitura de você. Nós não demonstramos que nós temos fé quando nós conquistamos grandes coisas. Nós demonstramos que nós temos fé quando nós permanecemos firmes naquilo que o Senhor estabeleceu para nós. Tem pessoas que são inteiramente incrédulas, mas conseguem realizar grandes obras. Tem pessoas que são extremamente crentes, mas não em Deus, mas em si mesmo. Acreditam tanto neles mesmos que fazem tantas coisas. E tem pessoas que creem em Deus, mas são tão descrentes deles mesmos, que às vezes tudo que Deus quer é que ele acredite um pouquinho mais, para ativar o potencial que Deus colocou na vida dele, para que ele realize a obra do Senhor. Então não basta apenas você dizer que você crê. Você tem que entender o propósito para o qual o Senhor te chamou para quê. Eu quero dizer, há um encorajamento para nós através desses homens de fé e através do próprio Jesus. Ele diz para nós, olha, vocês precisam olhar o exemplo de Jesus. Olha o que Jesus fez. Olha como ele se comportou, como ele caminhou. E tende ele como exemplo para a vossa fé. Sabe, muitas pessoas que estão aqui nessa noite já não têm mais fé. Já não conseguem mais acreditar. Eu fiquei orando, eu falei, Deus, por que o Senhor quer falar sobre fé, Deus? Eu não entendo. Se o Senhor colocou no coração da liderança e disse que era para nós falarmos sobre fé, porque existe na igreja pessoas que precisam aprender a ter fé, ou pessoas que precisam reaprender a ter fé. Talvez você está desacreditado da religião, porque a religião ela colocou um fardo muito pesado sobre a sua vida, e você depositou toda a sua crença em homens, toda a sua crença numa instituição, toda a sua crença num determinado modelo de trabalho, e de repente você chegou em determinado momento da sua caminhada, você se decepcionou com aquilo, e você hoje já não vê mais razões para você crer. Talvez toda a sua crença estava num relacionamento, e você apostou todas as suas fichas nesse relacionamento.
Talvez até mesmo uma palavra profética foi liberada sobre esse relacionamento. E as coisas não chegam onde deveriam chegar. E hoje você está frustrado, decepcionado, desanimado, sem fé. Talvez você depositou toda a sua fé em mim, na pastora, em alguns dos líderes que tem sobre essa igreja. E em determinado momento da caminhada, você olhou para nós e viu alguma coisa que você não gostaria de ver. Ou você esperava algo de nós, a gente não pôde corresponder. E você está hoje sem fé. E talvez no seu coração, no seu íntimo, tudo que você pensa agora, fala, eu não acredito em nada que você está falando. Eu não estou acreditando em nada, é só mais uma historinha. Eu já estou cansado de vir aqui ouvir as mesmas coisas. E passa tempo e mais tempo vocês falam, e eu não vejo resultado, e eu não vejo mudança. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus está trabalhando no nosso coração para restabelecer a nossa fé. Nós não teremos mais uma fé, uma crença em homens. Nós não teremos mais uma fé, uma crença em instituições. Mas nós teremos a nossa fé, a nossa crença direcionada em Jesus. Porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. E é nele quem temos a esperança, e é nele que nós temos que voltar a acreditar nessa noite. Não que isso sirva de maneira para a gente agir errado com você, mas a sua obrigação é direcionar a sua fé para Cristo, e não para os homens. A fé é um tema muito interessante. A palavra de Deus diz que nós somos justificados pela fé. E justificação tem tantos significados, mas um dos significados é reposicionamento. Eu não entendi isso, depois que eu entendi, isso mudou a minha visão, isso mudou a minha mentalidade. Entenda bem, guarde isso que eu vou dizer nessa noite, porque não basta só você ouvir a palavra, mas você tem que guardar a palavra, amém? Jesus, quando Ele descreve o amor dele, Ele descreve: aqueles que me amam são aqueles que ouvem as minhas palavras e as guardam. Ou em outras versões, as praticam. Jesus descreve: aqueles que me ouvem e guardam o que eu falo, esses são os que me amam. Então a demonstração do amor de Deus não é quanto você coloca no gasofilácio, não é como você canta, mas é como você ouve aquilo que Ele fala e como que você guarda e coloca aquilo em prática. Porque ouvir às vezes é fácil, mas guardar e praticar é muito difícil. Então eu entendi que justiça significa posição. O que acontece quando alguém comete um crime? Pelo senso de justiça, nós entendemos que ele tem que ser condenado, não é verdade? Então ele deixa de ser um cidadão comum, ele passa a ser um homem condenado, um homem julgado pela justiça. Então a posição que ele tinha de um homem comum, de um homem de respeito, de um homem trabalhador, ela deixa de ser aquela posição dele, ele passa a ter a posição de um preso, de um condenado pela justiça. E quando alguém cumpre a sua pena, ele deixa de ser um preso e ele passa a ser novamente um cidadão ressocializado, inserido na sociedade de novo. Então justiça significa colocar cada um na sua devida posição. Sabe, Deus está querendo que a gente venha entender qual é o nosso verdadeiro posicionamento nele. Qual o verdadeiro lugar que nós devemos estar. Por isso o autor diz: deixemos para trás todo embaraço e o pecado que de tão de perto nos rodeia. Sabe, quando ele diz deixemos para trás, ele está falando sobre a iniciativa de sair da posição que nós estávamos, aonde nós estávamos embaraçados e aonde nós estávamos cercados pelo pecado, e avançarmos para uma nova posição. Sabe, muitos de nós não conseguimos entender justificação, posicionamento, nós temos dificuldade. Nós achamos que nós somos justificados pelas nossas obras. Se eu faço bem, então eu sou justo. Se eu faço mal, então eu sou errado. Mas o conceito de justificação bíblica é diferente. As obras também fazem parte, mas as obras só vêm depois daquilo que Cristo já fez por nós. Sabe, nós estávamos antes perdidos no pecado. Nós estávamos antes condenados pelo pecado. E o poder que imperava em nós, a palavra que estava sobre as nossas vidas, é que nós éramos injustos, condenáveis, desprezíveis por causa daquilo que o pecado havia feito na humanidade. Mas agora o Senhor nos convida para sairmos do estágio do pecado e entrarmos num novo estágio, numa nova posição em Cristo Jesus. Não mais pecadores, mas homens justificados por aquilo que Ele fez na cruz do Calvário. Deus não te chama mais de pecador, mas Ele te chama agora de filho. Você já não é mais aquilo que o pecado ministrava sobre a sua vida, mas você agora é filho. Largue a posição de pecador e passe a caminhar como filho. Nós temos que deixar para trás, porque assim como a justiça clama e diz esse é condenado, assim o pecado todos os dias nos acusa. Assim da mesma forma todos os dias o acusador aponta o dedo para nós e diz para nós: você é um pecador.
Mas o autor diz para nós: deixe para trás o embaraço. Sabe, a palavra de Deus diz sobre um homem que Deus o chama para deixar o embaraço. Um homem que na posição que ele estava, ele não poderia cumprir o que Deus o chamou para cumprir. Deus vira para um homem chamado Abrão. E Deus fala com Abrão, imagina a loucura na época. Deus fala com um homem que não tinha igreja, um homem que não tinha templo, um homem que não sabia nada sobre o que era Deus. Talvez um dia ouviu dizer. Aí ele ouve uma voz e diz: Abrão, sai da tua tenda, sai do meio da tua parentela, porque eu tenho algo contigo. Então Abrão ouve a voz do Senhor e ele pega tudo que ele tinha, pega todas as suas coisas e se prontifica a iniciar uma nova caminhada rumo à terra que Deus separou para ele. A maioria das vezes, irmãos, nós não mudamos de estágio, nós não compreendemos as etapas e não avançamos, porque nós não nos preparamos diante daquilo que o Senhor fala para nós. Era impossível Deus realizar aquilo que ele tinha que realizar na vida de Abraão. Não porque fosse impossível para Deus, mas porque o projeto de Deus para Abraão era em outro lugar. Enquanto você não se preparar para a próxima etapa da sua vida, enquanto você não compreender que você hoje já não é mais a mesma pessoa, não entender o posicionamento que o Senhor quer que você esteja, ou o lugar que o Senhor te preparou para estar, você não vai avançar nas coisas que Ele tem para você. A temperatura está mudando esses dias, não é verdade? O verão está acabando. E não adianta nada vir uma nova estação se a gente não vestir as roupas certas. Se a gente começar a sair de camiseta aí, não vai dar certo, nós vamos adoecer. Quando muda a estação, é necessário que a gente também mude a nossa maneira de vestir. O nosso posicionamento, ele também fala sobre isso. Nós precisamos nos preparar para o lugar a qual Deus quer que a gente venha estar. Abraão, então, sai da sua terra e Deus cumpre ali na vida dele o propósito. José, filho de Jacó, também só foi estabelecido diante daquilo que Deus havia separado para ele. Depois que ele foi julgado no poço e foi levado até o Egito. Enquanto ele ficava ali no meio de seus irmãos, enquanto ele era mimado pelo papai e pela mamãe, enquanto ele era o queridinho ali, Deus não fez na vida dele aquilo que tinha que fazer. Mas na hora que ele vai para o fundo do poço, na hora que ele vai para a cadeia, depois quando ele é usado com poder e graça, é estabelecido como governador sobre as províncias do Egito, Deus então cumpre aquilo que havia de cumprir na vida dele. E é interessante porque o Egito coloca um nome extremamente profético sobre José. O Egito já não chama ele mais de José. O Egito começa a chamar ele de Zafenat Paneia, que significa Salvador do mundo. É interessante porque o mundo estava declarando profeticamente aquilo que Deus havia estabelecido sobre ele. E José era uma figura, uma tipologia de Cristo. Talvez nós mesmos desacreditamos daquilo que Deus colocou sobre nós. E às vezes pessoas lá fora estão enxergando. Às vezes a incredulidade não parte de quem está ao nosso redor. A incredulidade de quem está ao nosso redor não pode nos atingir. Mas a incredulidade que estiver dentro de você, ela vai te paralisar. José havia deixado o embaraço. Ele havia deixado o conforto da sua família. Ele havia entendido que o propósito de Deus era para ele aonde ele estava, onde Deus o havia levado. A palavra de Deus fala sobre um homem que era um homicida fugitivo. Isso chamou muito a minha atenção nesses dias, porque a internet estava borbulhando sobre o caso do goleiro Bruno, não é verdade? E as pessoas atirando a acusação contra o Bruno, falando um monte de coisa, dizendo, tinha que morrer na cadeia, não sei o que, isso e aquilo. E eu entendo que parte dessa revolta também é porque a nossa justiça é fraca, não é verdade? As nossas leis são frouxas. Só que eu estudando sobre o assunto, tem um pastor que eu acompanho e ele falou algo muito interessante, ele disse assim: se todas as vezes que nós atirarmos a acusação contra alguém que Deus já perdoou, nós estamos condenando aquele que o perdoou. E as pessoas começaram a questionar e eu fui entender que Moisés era um homicida fugitivo. O cara mata um egípcio e sai do Egito fugido. Ele não pagou pelo crime dele. Mas Deus vê aquele homem, cara, e Deus não enxerga nele mais na mesma posição que ele tinha. Mas Deus enxerga o propósito que tinha na vida dele. Deus então o justifica. O coloca numa outra posição. Já não era mais Moisés o fugitivo, o homicida. Mas era o Moisés aquele que Deus escolheu para conduzir o povo à libertação. As pessoas são mestres em atirar acusações contra a gente.
As pessoas são mestres em tentar condenar e colocar juízo sobre nós. Mas eu quero te dizer uma coisa, não importa o que as pessoas dizem ao meu e ao seu respeito. De nada vale aquilo que as pessoas pensam ao meu e ao seu respeito. Vale de verdade nós entendemos a posição que Cristo Jesus separou para nós. O lugar que Ele tem para nós. E Ele não nos vê como o homem vê. Ele não nos enxerga da maneira com que o homem enxerga. Sabe, irmão, Deus não te enxerga como você se vê. Deus te enxerga da maneira com a qual você foi gerado nele antes disso tudo. Talvez você sofre rejeição desde o ventre da sua mãe. Talvez desde quando sua mãe estava ali te esperando, você é rejeitado. E você carrega tanta coisa por isso. Porque aí você carrega uma carga de rejeição, de palavras de acusação. Você carrega uma carga de olhares de condenação, coisas que foram proferidas contra você, contra a sua casa. Mas eu quero te dizer nessa noite, Deus não te gerou no ventre da sua mãe. Ele te gerou antes da fundação dos séculos. Te gerou em amor, te gerou como eleito dele. Você não foi feito no ventre da sua mãe, mas você foi feito nele. Não é como as pessoas pensam, mas é como Deus já estabeleceu para a sua vida. Deus te vê de uma outra forma. Por isso nós precisamos deixar para trás todo o embaraço. E também o pecado que tão de perto nos rodeia. Irmão, não brinque com o pecado, porque o pecado não está longe. Não brinque, não teste a sua santidade. Às vezes a gente fica testando. É como se houvesse uma linha onde é o nível de santidade e o nível de pecado. E você fica ali, com o pé na beiradinha. Deixa eu dar uma olhada como é que está aqui a vida lá fora. Deixa eu ver aqui. Hoje não, vou me consagrar. É como se você ficasse testando, não teste o pecado. Porque a palavra de Deus diz que o pecado ele nos rodeia de perto. Gênesis capítulo 4, a palavra de Deus fala sobre Caim e Abel. Os dois filhos de Adão vão ofertar ao Senhor. Como eu creio que já era algo de costume deles. A palavra de Deus diz que Deus se atenta para a oferta de um e de outro não. Mas algo interessante que Deus fala com Caim. Porque Deus, conhecendo o coração dele, entendeu que ele estava de alguma forma errado. E o Senhor disse para ele no Gênesis capítulo 4, versos 6 ao 7. O Senhor disse a Caim: por que te irastes? Por que caiu o teu semblante? Se bem você fizer, assim será aceito. E se o mal você fizer, saiba que o pecado jaz à porta, e sobre ti será o teu desejo. Mas sobre o pecado deves dominar. O pecado está perto da gente. Só que a palavra de Deus diz que da mesma forma como que nós somos tentados, da mesma forma Deus também envia o escape. Assim Deus deu um exemplo para Caim e falou: cara, tu vai cair. Não vai por esse caminho não, que esse caminho que você está indo é um caminho ruim. O pecado está tentando te dominar, mas você deve dominar sobre ele. E às vezes, da mesma forma Deus tem falado conosco. Às vezes você tem caído constantemente nos mesmos erros, nas mesmas situações. O Espírito Santo de Deus é como se fosse uma ambulância com a sirene ligada, gritando dentro de você, clamando dentro de você, dizendo: não vá por esse caminho, não vá por esse caminho. Nós estamos em emergência, fuja daí, se fortaleça na palavra, vá orar, vá para a igreja, busque auxílio. Você ignora a voz do Espírito e dá ocasião ao pecado. Sabe, é tempo de você deixar de lado o pecado. É tempo de você caminhar. A palavra de Deus fala também sobre Pedro. Que Jesus vira para Pedro e fala: Pedro, Satanás veio me pedir para cirandar com a sua vida. Olha que doideira. Satanás chega para Jesus e pede para cirandar com a vida de Pedro. Fazer com ele igual faz com o trigo no moinho. Arrebentar com o camarada. Jesus intercede por ele. E Jesus fala assim: Simão, Simão, eis que Satanás veio e vos pediu para cirandar você como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Mais uma vez, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma os teus irmãos. Jesus é o nosso advogado que roga por nós dia e noite. Às vezes o inimigo está te rodeando, tentando atrapalhar os planos de Deus sobre a sua vida. Às vezes você está sentindo que a tribulação está maior do que nos últimos dias.
Às vezes você está sentindo, parece que o imã, parece que o mundo está pesando sobre nós. Tem dia que o inimigo parece que coloca um telão na nossa frente, e ele coloca todo tipo de tentação, e ele fixa um holofote naquilo que a gente mais tem fraqueza. E a gente sente que a nossa estrutura espiritual está abalada, que a gente não vai conseguir ser fortalecido. Mas saiba que Jesus está rogando por você, para que você permaneça firme na fé, porque tem pessoas ao seu redor que vão ser fortalecidas diante daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Sabe, irmãos, eu vejo os jovens, adolescentes, chegam com cada pergunta para a gente. E eles perguntam: pastor, como é que eu venço isso? Pastor, você já foi mais novo, e como é que eu venço aquilo? Ah, pastor, como é que eu lido com a área sexual? Pastor, como é que eu vou lidar com essa área? Irmão, se você não vencer na fé amanhã, você não vai ter estrutura para fortalecer outros. Às vezes a gente quer fortalecer outros sem estrutura. E você não pode edificar nada numa estrutura fraca, porque senão ela não vai suportar e vai desmoronar e vai ruir tudo, tanto aquilo que já foi edificado quanto aquilo que estava sendo construído. Mas nessa noite eu creio que Deus está fortalecendo as nossas estruturas espirituais. E pelo poder do Espírito, debaixo desse ambiente de graça, tem pessoas aqui nessa noite que estão sendo fortalecidas na fé. Não na fé dos homens, mas na fé no Filho de Deus. Para que amanhã ou depois possam ser esperança. Para que amanhã ou depois possam ser esperança. Para que amanhã ou depois possam ser esperança para os fracos na fé. Para que amanhã ou depois possam ser esperança para os fracos na fé. Deus está nos fortalecendo nessa noite. Aleluia. Nós devemos entender que agora nós estamos numa outra posição. E se nós estamos numa outra posição, nós devemos ter uma outra mentalidade. Metanoia significa mudança de mentalidade. E se nós temos uma outra mentalidade, nós vamos ter um outro comportamento. Quase todas as batalhas que nós lutamos são lutadas na mente, amém? 99,9% das batalhas que nós lutamos são na mente. O que você chega a reagir no físico é porque já passou pela mente há muito tempo. Nessa noite eu quero que você coloque a sua mão sobre a sua cabeça. Nós estamos debaixo de um ambiente de graça, de um ambiente profético, amém? Um ambiente espiritual, uma atmosfera sobre esse lugar. E o Espírito de Deus está fluindo sobre esse lugar, amém? Nós não precisamos de palavras emocionais. Nós não precisamos de música lenta, porque nós temos a presença do Espírito de Deus, ele se move nesse lugar. Nessa noite eu quero pedir ao Senhor que Ele venha fortalecer a sua mente. Há campos de batalha na sua mente a qual você não está conseguindo dominar. Há áreas na qual você tem sido derrotada na sua mente. E Deus quer trazer uma mudança na mentalidade da igreja nessa noite. Em nome de Jesus Cristo eu quero profetizar sobre a igreja que haverá uma mudança de mentalidade. Que Deus venha mudar a nossa mentalidade, o nosso entendimento. Que nós não sejamos uma igreja apenas emocionada. Que nós não sejamos uma igreja que consegue ser tocada apenas na emoção. Mas que nós sejamos uma igreja que tem uma mudança de mentalidade. Que chega de ter uma mentalidade reduzida. Chega de ter uma mentalidade fraca. Chega de ter uma mentalidade escrava do pecado. Eu profetizo nessa noite uma mentalidade segundo o desejo de Cristo Jesus. Que saia a mente do mundo. Que saia a mente do pecado. Que saia a mente desse século e desse lugar, mas para que entre a mente de Cristo sobre nós, a mente de Cristo sobre nós, Cristo comandando o nosso entendimento, Cristo transformando o nosso entendimento, o nosso pensamento, a nossa maneira de ver e de enxergar, de raciocinar e de reagir diante das emoções. Nós te pedimos nessa noite, Deus, muda a mentalidade da sua igreja, em nome de Jesus Cristo, amém? Você precisa de uma nova mentalidade. A sua maneira de enxergar o mundo não vai mudar nada. Mas a maneira com que Cristo enxerga as coisas vai mudar as coisas. Às vezes você está batendo cabeça com a situação. Eu estava lutando por causa de algumas coisas no meu serviço. Lutando. E eu posso pregar essa palavra com propriedade, porque eu sou cabeça dura. Sou muito cabeça dura. Eu estava lutando contra algumas coisas. Eu falei, Deus, isso não muda, Pai. Isso não muda de jeito nenhum. Me dá uma direção, Deus, me dá um entendimento.
Então Deus me deu uma direção e eu olhei para aquela situação, não mais com a minha mentalidade, não mais com a minha forma de enxergar as coisas. E eu entendi que eu estava numa batalha espiritual e que tudo aquilo tinha um propósito para que Deus me aperfeiçoasse, porque toda batalha tem um propósito para te aperfeiçoar, não para te destruir, mas para te aperfeiçoar. Porque a palavra de Deus diz que a nossa leve e momentânea tribulação, ela produz em nós um eterno peso de glória. Então a adversidade não vem para te destruir, ela vem para te aperfeiçoar. Então eu entendi e eu venci aquela situação para a glória de Deus. Talvez você está num campo de batalha e você está sem força para lutar, cara. Nessa noite que o Senhor vem te dar visão espiritual. Que nessa noite o Senhor abra o seu entendimento para enxergar se essa batalha realmente é sua ou se é uma batalha espiritual. Nós entramos em cada furada porque estamos em campos de batalhas espirituais sem nem realmente entender o propósito. A gente compra tantas brigas, as pessoas vêm para você, sapatinho de cordeiro, te pede uma ajuda, você vai lá e fala, não, cara, eu estou contigo, faz uma aliança, entra num campo de batalha sem entender, embanando a sua vida toda, depois você não sabe o que está acontecendo. Às vezes você está enfrentando uma luta, você acha que é o seu filho que está rebelde demais, você acha que é o seu marido que está implicante demais, você acha que é a sua esposa, você acha que é alguém próximo de você, e na verdade é um campo de batalha espiritual, da qual você ainda não teve o entendimento para vencer aquilo. Que de hoje em diante a gente venha olhar com a mente de Cristo. Que de hoje em diante a gente identifique cada situação que nós estamos enfrentando. A palavra de Deus diz assim, Efésios capítulo 1, verso 3. Agora estamos, não melhor, Efésios capítulo 2, verso 4 ao 6. Agora, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos para as nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Sabe, a gente às vezes lutas aqui, mas esquecemos que o desejo de Deus é que a gente venha estar sentado nos lugares celestiais. E os lugares celestiais são lugares de governo. No céu é um lugar de governo. E nós como igreja precisamos entender o que é governo. Sabe por que às vezes o seu lar passa tanta dificuldade? Porque você como um homem, como sacerdócio da casa, não exerce o governo sobre o seu lar. Sabe por que às vezes a gente como o único cristão, o único crente no ambiente de trabalho, enfrentamos tanta dificuldade? Porque nós estamos ali, mas nós esquecemos que nós também fomos assentados nas regiões celestiais. E não exercemos o nosso lugar de governo no reino. Sabe por que muitas vezes a sua rua permanece com as mesmas coisas, permanece com o mesmo índice de crimes, permanece muitas vezes com o mesmo índice de pessoas se perdendo, nas mesmas situações? Sabe por que muitas vezes o Landim, o bairro, Minas Gerais, Belo Horizonte permanece da mesma forma? Porque nós como igreja perdemos a nossa posição no reino e esquecemos que nós estamos assentados em lugares de governo. Somos covardes ou somos desinformados quanto à posição que o Senhor estabeleceu para nós. O demônio está se andando dentro da sua casa e você fala, misericórdia. Aí eu tenho que chamar alguém para vir cá orar. Aí eu tenho que chamar um padre para benzer isso aqui, um exorcista, um pastor, um pai de santo. Quem vier aqui resolve o meu problema. Alguém tem que fazer algo por mim. E às vezes alguém vem e faz alguma coisa por você. Mas daqui 1 mês, 2 meses, 1 ano, a situação volta do mesmo jeito. Porque não adianta eu entrar dentro da sua casa, profetizar e falar, sai em nome de Jesus, sendo que você que tem um governo da casa, não compreende isso. Qual que é a primeira instrução quando você entra dentro do lugar? Amarrar o valente. Na verdade, a gente aprendeu isso na escola. Você entra num lugar, você amarra o valente, porque o valente está comandando o lugar. Deus vai mudar a sorte da sua casa. Deus vai mudar a história da sua família, porque tem pessoas aqui nessa noite se posicionando no reino. Homens e mulheres de Deus que estão tomando lugares de governo. Homens e mulheres que entendem o poder que tem em Cristo Jesus, porque não é pela minha força, mas é por causa do lugar que Cristo Jesus me estabeleceu. Não é o quanto eu sou capaz, não é o quanto eu entendo, mas é porque eu estou posicionado em lugares de governo. Eu estou nas regiões celestiais com Cristo Jesus, e pelo poder de Cristo Jesus eu posso determinar, eu posso profetizar, eu posso declarar que sobre a minha casa, sobre o meu trabalho, sobre a minha escola, quem governa é Cristo Jesus, e todo mal vai ter que sair pela autoridade dele e pela autoridade que ele me concedeu. Todo mal vai ter que ir embora, porque Cristo reina sobre este lugar.
Você precisa entender a autoridade que Deus te deu. Não tem nada a ver com arrogância espiritual. Não tem nada a ver com determinismo. Não tem nada a ver com você usurpar o poder do Espírito. Mas é entender o lugar que Deus te posicionou. A palavra de Deus diz assim, 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Romanos capítulo 8, verso 31. Portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe, você precisa entender que agora você é nova criatura. Se você não é, você precisa se tornar nova criatura. Você precisa sepultar as obras que você praticava. Você precisa anular, apagar a vida que você tinha. É como se Deus já não olhasse mais para a nossa idade cronológica. É como se Deus não olhasse mais para mim, o André, 27 anos, 7 de novembro de 1989. Nasceu num hospital que parecia um açougue e o médico quebrou meu braço. Não era isso mais. Agora Deus olha para mim, para o André, que foi regenerado em Cristo Jesus há uns 6, 7, 8 anos atrás, nem lembro mais. E que agora está posicionado nele. E agora já não importa mais o que eu praticava, o que eu fazia. Já não importa mais o lugar que eu nasci. Já não importa mais a família que eu tenho. Mas importa agora a posição que eu estou em Cristo. Tudo se fez novo. Repita comigo assim: tudo se fez novo. Diga mais forte: tudo se fez novo. Diga com convicção: tudo se fez novo. Se tudo se fez novo, pare de ficar olhando para trás. Pare de ficar buscando. Parece que a gente vai lá na lixeira e busca aquilo que a gente já viu jogado no lixo. A gente começa a avançar, vem alguém liberar uma palavra sobre a nossa vida. Você recebe aquilo com ânimo, mas passa um tempo, vem a tribulação, alguém diz: você não vai aguentar fracassado. Você sempre para no meio do caminho e vai lá. Aí você ouve aquilo. Obrigado. Você ouve aquilo e recebe aquilo para a sua vida. Alguém vai, você fala: irmão, você tem um potencial. Deus vai te usar com poder e graça. Você fala: amém, eu entendi meu propósito. Aí na hora que o microfone vem na sua mão, a perna começa a bambear. Aí você fica com medo. Eu quero dizer, irmão, a perna sempre vai bambear. Pode ter 1 ano, 10 anos, a perna sempre vai bambear. Aí você toma aquilo para você, o que você faz? É covarde. Foge para trás. Alguém vai te dar um cargo de confiança. Você consegue um novo emprego, cargo de responsabilidade. Tem que dedicar todo o seu potencial naquilo. Alguém vira e fala: fulano, isso não arruma nem a cama. Desorganizado demais. Deus abençoe, ainda põe Deus no meio. Deus abençoe que consiga chegar lá. Porque tudo que faz não termina. Tudo que faz é uma má vontade danada. Arranca isso da sua vida, tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Há uma nova história para você. Há um novo lugar para você. Há uma nova perspectiva sobre você. Há um outro olhar sobre você. Não olhe mais como as pessoas dizem a seu respeito, mas olhe o alvo que é Cristo. Para onde você tem que ir e para o que você tem que ir e como você tem que ir. É isso que você tem que enxergar nesses dias. Já não há mais condenação. Levante suas mãos nessa hora. Levante suas mãos nessa hora. Já não há mais condenação sobre a sua vida. As pessoas tentam te acusar, o inimigo tenta te condenar, mas já não há mais condenação sobre a sua vida. Ah, pastor, eu errei. Já não há mais condenação sobre a sua vida. Ah, pastor, nós falhamos como igreja, nós vacilamos com alguém. Ah, pastor, como líder, eu deixei de desejar. Já não há mais condenação sobre a sua vida. Já não há mais condenação. Nada nos separará do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem o mais alto monte, nem o mais profundo abismo, nem os anjos, nem as potestades. Nada poderá te separar do amor de Deus. Nada vai anular aquilo que Ele fez sobre a sua vida. Nada pode deter o plano, o projeto dele sobre você. Diga assim: eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre da condenação. Aleluias. A palavra de Deus diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. Ou seja, é Deus quem os posiciona novamente. Quem então os condena? Pois é Cristo quem morreu por eles.
ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, a qual está à direita de Deus e também ressuscitou e intercede por nós. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez ou o perigo, ou até mesmo a espada. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos sepultados como ovelha para o matadouro. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma criatura pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo 8, 33 ao 38. Nada vai nos separar dele. Nele nós estamos firmados. Corramos então com perseverança a carreira que nos está proposta. Corramos é a forma com que iremos conduzir o percurso. O autor poderia ter escrito: ande a carreira, rasteje pela carreira, vá do jeito que der pela caminhada. Mas Deus permitiu que ele usasse o verbo correr para nos trazer o sentido e a importância de impregnar força naquilo que nós vamos fazer. Ninguém corre sem antes impregnar força. Para correr você tem que ter fôlego e você tem que ter força. Eu tenho dificuldade de respirar. E meus batimentos cardíacos de vez em quando eu saio do compasso. De vez em quando é muito difícil, mas quando eu pratico muito exercício físico, ele começa a bater meio zoado. Então eu tenho que respirar ainda mais fundo. Sabe? A gente às vezes quer caminhar a caminhada com Cristo sem impor força, sem colocar esforço naquilo que nós fazemos. Queremos ir do jeito que dá, da maneira com que o Senhor quiser, que a gente atribui isso ainda a Deus. A gente diz: da maneira que Deus quiser que eu vá, eu vou. Mas eu quero dizer nessa noite: Deus quer que você vá correndo. Deus quer que você empregue força naquilo que você está fazendo. Deus quer que você coloque força. Pastor, eu estou sem força, mas Deus quer que você empregue força. É necessário que a gente coloque esforço naquilo. Isaías capítulo 37, verso 3, a palavra do Senhor diz: quando o rei Ezequias recebe uma palavra de aflição, ia acontecer algo muito ruim sobre o povo de Deus. E a palavra de Deus diz assim: este é dia de angústia, dia de vergonha e de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto, e já não há mais força para darem à luz. Sabe, aí aconteceu algo muito ruim sobre o reinado de Ezequias. E alguém profetiza essa palavra, diz: está na hora de dar à luz, mas já não há mais força. Os filhos já estão na hora do parto, mas já não há mais força. Sabe, eu sei muito bem o que é isso. A Graça foi quase de um dia para o outro para dar a luz a Mateus. E quem já foi aqui na maternidade ver alguém dando a luz? É terrível, irmão, terrível. Tem nada de bonito naquilo. É terrível, bonito é depois que o menino nasce. Uma gritaria, uma choradeira. As pessoas xingam muito, não? É difícil, mas é culpa sua. Por culpa sua eu estou sofrendo. Essas coisas tudo ouve. Eu ouvi gente lá ouvindo coisa pior. Mas a última hora, a hora que o menino está para nascer, é a hora que precisa de mais força. É a hora que exige mais fôlego. Tem até uma técnica de respiração lá. E a palavra de Deus diz que quando Deus faz o homem, Ele fez do barro. Mas para que o homem tivesse vida, o que Deus faz? Deus assopra o Espírito sobre ele. Então o primeiro fôlego do homem foi a essência do próprio Deus. Você está sem força nessa noite? O Espírito Santo de Deus está aqui sobre esse lugar. E Ele está soprando sobre as nossas vidas. Ele quer trazer fôlego para você. Deus não só está te chamando para correr, mas Ele é o próprio fôlego de vida que vai te sustentar na corrida. Ele não só te chama para impregnar força naquilo que você vai fazer, mas Ele está soprando sobre os filhos e sobre as filhas nessa noite. Vocês vão gerar. Não pare agora, está chegando o tempo. Vai vir a luz, vai vir a luz.
vai dar a luz, aquilo que você carrega há tanto tempo dentro de você. Vai meu filho, vai minha filha, suporte um pouco mais, está vindo a luz, está vindo a luz. Eu assopro sobre você nessa noite vida, eu assopro sobre você nessa noite fôlego de vida. Ele está trazendo vigor sobre nós, Ele está trazendo vida sobre nós. A palavra do Senhor diz que a angústia e a vergonha ela vem para tirar nossa força, assim como foi com Ezequias. Mas pelo poder restaurador do Espírito, nós estaremos com fôlego diante do Senhor. A palavra do Senhor diz assim: não sabe que ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e não se fadiga. Ele é inescrutável no seu entendimento. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem mais nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão. Os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Renove as suas forças nessa noite, renove as suas forças, sinta o sopro do Espírito. Ei, puxa o fôlego de vida que há nele. Ele está aqui neste lugar. Empenhe força naquilo que o Senhor chamou para fazer. Corramos com perseverança. A corrida deve ser acompanhada com a perseverança. A perseverança deve ser a companheira daquele que percorre o trajeto. Perseverança significa qualidade daquele que persevera, pertinência constante e capacidade de aguentar firme. Constância, né? Tem muito a ver com resiliência, sobre algo que nós temos aprendido nesse tempo. A perseverança deve ser sua companheira. Quem já viu corrida de deficiente visual? Eu não imaginava como é que era. Eu vi na Olimpíada lá, o deficiente visual ele corre acompanhado. Um cara corre do lado dele, um cara que enxerga, que vai dando segurança para ele caminhar todo o trajeto, mesmo que ele ainda não esteja enxergando. A perseverança deve ser aquele companheiro ali, que está do seu lado, que vai te dar capacidade. Não adianta você dizer que está correndo, mas você não persevera. Não adianta você empregar força, mas no meio do caminho, quando as coisas ficarem difíceis para você, você desistir. Aí você fala, quer saber, eu vou empregar força em outra coisa. Quer saber, agora eu vou dar os meus dias em outra coisa. Tem muita gente que começa assim. Diz que vai viver para Deus, vai dar tudo para Deus. Aí quando vem a dificuldade, fala, não, agora eu vou dar tudo para o trabalho, eu vou pôr toda a minha força, vou impregnar todo o meu esforço no meu trabalho. Aí do meio do caminho diz, não, agora eu vou impregnar tudo no meu relacionamento, porque eu fiz tanto tempo as coisas para Deus. Não adianta você correr, não adianta você impregnar força se você não está com a perseverança. A perseverança ela vai te dar um alvo e você não vai desviar o olhar daquele alvo. A perseverança é como se fosse um quadro, a qual todos os dias, quando você levantasse, despertasse, levantasse da sua cama, antes de você lavar o rosto, ainda com a visão um pouquinho embaraçada, você pensa, não, podia ficar na cama hoje, e naquele quadro estivesse escrito, persevere. E você entendesse que você não poderia fugir daquele propósito. A perseverança, ela produz coisas magníficas nas nossas vidas. Mas só aqueles que perseveram experimentam isso. A palavra de Deus diz, Romanos capítulo 12, 12. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Ser paciente na tribulação é muito difícil, né, irmão? Perseverar na oração também não é nada fácil. Sabe, irmão, mas nessa noite o Senhor está nos direcionando para que a gente venha perseverar. Nós precisamos entender o poder da tribulação. Ninguém quer passar pela tribulação. Mas a tribulação tem um propósito glorioso. Tribulação tem vários significados: aflição, tormento, dificuldade. Mas um dos significados da tribulação que eu achei mais poderoso, mais pertinente ao tema, ela é o tridente. Quem já viu aqueles desenhos do diabo? Que fica com o tridente na mão. Só que aquele desenho atribuiu o tridente à pessoa errada.
Porque o tridente, na verdade, é um instrumento que se usava para separar o joio do trigo. E o agricultor vinha com o tridente, ele ia tirando o joio do meio do trigo. Usava-se aquele instrumento. Mateus capítulo 13, se eu não me engano, a palavra de Deus diz que quando o agricultor semeia a semente, de noite vem um inimigo e semeia o joio, no mesmo campo que havia sido semeada a semente. Em algumas traduções vai estar escrito cisânia, que é o nome original para joio. E cisânia significa também discórdia. Olha que poderoso isso. Deus planta, o inimigo vem e semeia a discórdia. Então os trabalhadores da vinha identificam que havia algo errado no meio do campo, então eles falam, vão arrancar o joio. Mas o dono daquela plantação, o agricultor, ele identifica e fala, não arranque. Porque não se pode arrancar agora. Se você arrancar o joio, você também vai tirar o trigo. Sabe, o joio e o trigo, eles crescem extremamente iguais. Eles são extremamente iguais. A única diferença é que quando o trigo começa a produzir o seu fruto, o seu cereal, ele produz o cereal, ele está cheio, está farto. Vem então o vento, e quando vem o vento, por causa do peso do cereal, ele se curva. Quantos estão entendendo o que Deus quer falar nessa noite? Quando vem o vento, o trigo se curva. Mas o joio não. O joio permanece de pé porque ele não tem fruto. Ele não tem vida. Ele não tem essência, ele não foi plantado pelo Senhor. Jesus diz, toda árvore que não foi plantada por mim, ela será arrancada. Então, depois que vem o vento, aquele homem, dono daquela plantação, ele vem com um instrumento de tribulação. E ele passa com o instrumento de tribulação. E ele vai arrancando o joio. A tribulação não vem para derrotar o Filho de Deus. A tribulação vem para fazer separação entre aquele que serve e aquele que não serve. A palavra do Senhor diz em Malaquias, ainda uma vez há pouco, verei a diferença entre o justo e o ímpio. Vereis a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve. Deus está fazendo a separação no meio da igreja. Por isso tantos escândalos, por isso tanto motivo para você desistir. Mas se você é filho de Deus, nessa noite você vai permanecer, porque você foi plantado pelo Senhor. Você tem frutos. Você pode até se curvar quando o vento vir, mas você vai permanecer porque você foi plantado pelo Senhor. Deus quer trabalhar na nossa fé nessa noite. Quero convidar você a ficar de pé nessa hora. Entenda o propósito da tribulação, essa dificuldade que você passa. Toda essa luta tem um propósito. A palavra de Deus descreve que Abraão foi imputado como o pai da fé, porque ele creu. Jesus, em duas situações, para finalizar. Quando ele se submete ao batismo de João, ouve-se uma voz do céu que diz, esse é meu filho amado em quem eu tenho meu prazer. Quando Jesus está indo para a crucificação no monte, ele aflito, angustiado, os discípulos deixam de lado, não consegue vigiar com ele. Houve uma visão, onde apareceu Elias e Moisés, mas também ouve-se uma voz do céu que diz, este é meu filho amado em quem eu tenho meu prazer. Sabe, irmão, Deus tem prazer naquele que obedece. Obediência é a parte visível da sua fé. Sua fé pode até ser invisível, mas a obediência é a parte visível dela. Como você se comporta diante das situações está demonstrando em quem você crê. Como você reage diante das adversidades está mostrando para todo mundo, para Deus, para uma nuvem de testemunhas, como você está crendo e em quem você está crendo. A obediência é a parte visível da nossa fé. Deus nos chamou para obedecer. Coube a Abraão obedecer a Deus, mas coube também Isaac a se submeter ao seu pai, em obediência. E Abraão e Isaac faziam menção a Cristo. Não desista nessa noite, é tempo de você perseverar. Talvez Deus está exigindo de você coisas difíceis demais, mas é tempo de você perseverar. Talvez o que Deus está exigindo de você é um caminho de dor. Você fala, Deus, é só dor, Pai. Pai, minha caminhada é só dor, só dificuldade, Pai. Persevera. Porque Jesus sabia da carreira que estava proposta para ele, mas mesmo assim, ele se submeteu.
Jesus sabia o que estava lhe esperando, mas a palavra de Deus diz que ele suportou a cruz, desprezou a afronta, para que depois então ele fosse assentado à destra do trono de Deus. Tende então, meus irmãos, o consolo nisso, que Cristo suportou traz contradições, para que assim vocês não enfraqueçam, desfaleçam o vosso ânimo. Hebreus capítulo 12, verso 2. É noite você redirecionar a sua fé. É noite você voltar a acreditar. Olhando para Cristo você tem esperança. Olhando para Cristo você tem esperança. A palavra de Deus diz: Cristo em vós, esperança da glória. Não é só uma igreja emocionada que Deus quer levantar nesses dias, mas é uma igreja que tem entendimento naquilo que o Senhor quer fazer. Eu quero orar por você nessa hora. Ore você da maneira com que você achar melhor. Mas eu quero te pedir nessa hora para que você venha render-se em espírito ao Senhor. Renda-se e entrega a Ele nessa hora. Peça a Ele para que fortaleça a sua fé. Porque não é só mais uma série de mensagens, mas é o próprio Espírito trabalhando na sua igreja. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero pedir ao Senhor nessa hora, que o Senhor venha trazer transformação sobre a sua igreja, Pai. Que o Senhor venha trazer mudança de mentalidade, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, talvez nos foi ensinado, Deus, a olhar a condição financeira. Talvez nos foi ensinado, Deus, a olhar a economia do país. Talvez nos foi ensinado a olhar o lugar onde nós moramos, a família que nós pertencemos. Mas nessa noite eu quero pedir ao Senhor, muda a nossa mentalidade, Pai. Transforma o nosso entendimento, Deus. Transforma a nossa maneira de enxergar as coisas, Pai. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço ao Senhor que nessa noite nós venhamos ter a mente de Cristo, Pai. Que nós venhamos trocar a mente do mundo, a mente do pecado para a mente de Cristo, Pai. Levanta uma igreja com a mentalidade transformada. A Tua palavra diz que os entendidos resplandecerão como os astros, ó Pai. Por isso eu peço, traz entendimento sobre o povo de Deus. Chega de ser uma igreja que perece por falta de conhecimento. Levanta uma igreja com entendimento na Tua palavra. Pai, em nome de Jesus Cristo, Deus, eu peço ao Senhor nessa noite que nós venhamos nos afastar, Deus, do pecado, Pai. Tira, Deus, a Tua igreja da proximidade do pecado. Tira de nós, Deus, o pecado, Deus. Que o pecado não seja mais uma alternativa, Deus, mas que o pecado seja um acidente, um descuido em nós, Pai. Que a gente venha ser uma igreja que não cai mais no pecado por escolha, Pai, mas que se eventualmente nos cair, que seja por acidente, ó Pai, e que quando nós caímos, nós saibamos que nós não somos mais como nós éramos, mas agora nós estamos justificados em Cristo Jesus. Agora nós não somos mais quem nós éramos, mas agora nós somos uma nova pessoa em Cristo Jesus. Nos faz nessa noite, Deus, ter um entendimento que pela fé do Filho de Deus nós somos transformados à imagem e semelhança do Deus vivo, que pela fé do Filho de Deus nós nos assentamos nas regiões celestiais. Leva a sua igreja a lugares de governo nesses dias. Leva a sua igreja a se apossar do reino dos céus. Leva a sua igreja a empenhar força na obra que o Senhor nos chamou para fazer. É o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, e pelo poder transformador do Teu Espírito, que assim seja sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Que seja um tempo de se levantar uma igreja de fé, uma igreja de fé, uma igreja de fé, uma igreja de fé, uma igreja que creia no Senhor, uma igreja que não desiste, uma igreja que não para no meio do caminho, que se levante nesses dias, uma igreja de fé, que assim seja, em nome de Jesus Cristo. Você que crê, glorifica o nome do Senhor, louva o nome do Senhor. Quem pode crer, quem pode ouvir, louve o nome do Senhor. Está se levantando uma igreja de fé. Está se levantando um povo com fé sobre esse lugar, amém? Você precisa crer. Deus quer que você venha crer. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pode se assentar, amém?